Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros. Estamos trabalhando com a Lei 8.112 de 90, a nossa Lei do Servidor Público Federal. Uma matéria extensa e que cai bastante em concurso público, pessoal. E por ela ser muito extensa, eu não vou nem conversar muito. Nós já vamos entrar diretamente na nossa matéria, ok? Então vamos lá. Lembrando, eu estava trabalhando com as formas de investidura indireta. E nós estávamos falando da readaptação. E nós agora vamos começar a falar sobre a reintegração no cargo público. Lembrando, pessoal, por que são as formas de investidura indireta? Porque você não precisa passar novamente pelo concurso público. E nós vamos ter isso de uma forma bem clara quando se trata da reintegração ao cargo público. Então nós vamos observar aqui. A reintegração, ela ocorre quando o servidor demitido obtém a anulação de seu ato de demissão. E isso ocorre muito, pessoal. Lembrando que nós vamos observar daqui a pouco as causas de demissão. A reintegração poderá vir de uma decisão administrativa ou judicial, sendo que o servidor reintegrado terá direito de retornar ao cargo anteriormente ocupado, ou ao cargo resultante de sua transformação, com o ressarcimento de todas as suas vantagens. Então, pessoal, o que vai acontecer na reintegração? Havendo a nulidade do ato de demissão por uma decisão administrativa ou por uma decisão judicial, o servidor será reintegrado ao seu cargo de direito, ao cargo que ele passou, ou então ao cargo transformado, se isso houver acontecido. Lembrando também que ele irá ser ressarcido por todas as suas vantagens não recebidas. E é muito importante a gente entender isso, porque a gente acha que, havendo a demissão, que ele irá perder todas essas vantagens. E se ele for reintegrado, essas vantagens sumiram. Não, ele deverá ser ressarcido por todas as vantagens que ele não percebeu ao longo do tempo em que foi demitido. Se, entretanto, o cargo tiver sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade para outro cargo. O eventual ocupante da vaga do servidor reintegrado será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, podendo ser aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade. Então o que a gente vai observar, pessoal? Eu fui demitido e colocaram uma pessoa no meu lugar. Aí o que acontece? Quando eu sou reintegrado, o que vai acontecer dele? Eu sou reintegrado, essa pessoa que está no meu cargo, ela vai ser retirada e vai ser enviada para o cargo de origem dela. Mas ela não vai ser indenizada e não vai acontecer nada com ela. Ela simplesmente vai para o cargo de origem dela. E se o cargo de origem dela não mais existir, ela ficará disponível para a administração pública. E eu irei ficar no meu cargo. Lembrando, e eu fiz questão de salientar isso, se o meu cargo tiver sido extinto, eu vou ficar em disponibilidade para a administração. Aí eu te pergunto, e o outro cargo que eu vou entrar, eu vou poder receber menos do que eu recebia? Não, de maneira alguma. O cargo que você vai ser ingressado, ele tem de ser correlato com o cargo que você exercia. Inclusive com o nível de escolaridade, com o nível de remuneração e as suas vantagens. Nós vamos observar agora a recondução. O que seria a recondução? A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E a recondução, ela ocorre em duas hipóteses. A. Em caso do servidor que foi julgado inabilitado em estágio probatório referente a outro cargo, ou em caso de ocorrer a reintegração do servidor em seu cargo. Então isso vai acontecer a recondução, é o que a gente estava falando. Se eu estou no meu cargo aqui, se eu estou ocupando o cargo de uma pessoa que foi demitida e essa pessoa vem a ingressar no cargo público, ela volta a ser reintegrada no cargo público, eu vou ser o quê? Eu vou ser reconduzido ao meu cargo de origem. E é isso que está falando, e somente nessas duas hipóteses poderá acontecer a recondução. Em caso do servidor que for julgado inabilitado em estágio probatório referente a outro cargo, que ele vai voltar, vai ser reconduzido para o cargo anterior, e em caso de ocorrer a reintegração do servidor em seu cargo. Correto? Então, encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo. A gente pode observar que na administração pública nada se perde. Tudo é transformado. Ou você fica à disposição, ou você vai ser recolocado em outro cargo que mantém o mesmo patamar de nível educacional e de pagamento. Ok? E nós também temos o aproveitamento, pessoal. O que é o aproveitamento? O aproveitamento
é a convocação do servidor em disponibilidade para ocupar cargo público que, neste caso, deverá ter atribuições e remuneração compatíveis aos cargos ocupados anteriormente. E é de importância salientar isso, pessoal, que o aproveitamento é uma convocação do servidor em disponibilidade. É aquele caso que a gente viu. Por exemplo, eu estou sendo reintegrado ao cargo e o cargo de origem de quem está ocupando o meu lugar não existe mais. Ou então o meu cargo de origem não existe mais. O que vai acontecer? Eu vou ser aproveitado em outro cargo. E vai ser através desse procedimento do aproveitamento. E eu saliento para vocês que deve ter as atribuições e remuneração compatíveis ao cargo ocupado anteriormente. Não quer dizer que essa remuneração ela será a mesma. Ela pode ser um pouco menor ou um pouco maior. Ela tem que estar compatível ao cargo ocupado anteriormente. E nós também temos a vacância do cargo público, pessoal. O que seria a vacância do cargo público? A vacância do cargo público é fato administrativo funcional, que indica que determinado cargo público está vago. A vacância poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Pessoal, a vacância é quando o cargo público ele está vacante. Vacante é o quê? Quando ele está disponível, quando ele está vago, ok? Eles vão acontecer no caso de exoneração, no caso de demissão, no caso de promoção, no caso de readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e em falecimento. Em todas essas hipóteses irão ocorrer a vacância do cargo público. Lembrando, a vacância do cargo público ela não é uma forma de investidura indireta. Nós terminamos as formas de investidura indireta quando nós falamos do aproveitamento, tá? Agora nós estamos falando de um outro instituto chamado de vacância do cargo público, que irá acontecer nessas hipóteses: exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Em todos esses casos, o cargo público ele vai ficar disponível para a administração pública. E o que ela pode fazer? Ela pode simplesmente voltar a colocar um funcionário que está em disponibilidade neste cargo, ou então esperar para que faça concurso público. Nós vamos trabalhar com as causas de vacância agora. Nós vamos trabalhar com a primeira, a exoneração. A exoneração é de suma importância, pessoal, porque ela é o ato administrativo pelo qual a autoridade competente opera o desligamento do servidor, podendo ser solicitada pelo próprio servidor ou ser proveniente de ato de ofício. Lembrando, ato de ofício é o que, pessoal? Quando a autoridade pública ela não precisa ser provocada para o ato. Então, a exoneração ela só serve a pedido do próprio funcionário público ou através de ato de ofício de autoridade competente. A exoneração ela será proveniente de ato de ofício de autoridade competente somente em duas hipóteses. Que é quando o servidor for considerado inapto no estágio probatório, e B, quando o servidor, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido. E o prazo estabelecido é qual, pessoal? 15 dias, senão você é exonerado. Nós vimos isso na nossa aula passada. Então, observem as únicas duas hipóteses onde a exoneração por ato de ofício pode acontecer. Quando o servidor for considerado inapto no estágio probatório ou quando ele tenha tomado posse e não compareceu para o efetivo exercício do cargo ao qual ele concorreu. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança poderão ocorrer tanto a pedido do servidor quanto ao juízo de autoridade competente. É quase a mesma coisa, pessoal, mas aqui no caso nós estamos falando do cargo em comissão e da dispensa de função de confiança. Por isso que eu fiz questão de dar uma ressaltada, mas acaba que o procedimento é o mesmo que nós observamos quando a gente fala da exoneração por ato de ofício, ok? Então, pessoal, nós vamos continuar observando que nós também temos outra causa de vacância, que é a demissão. A causa de vacância do cargo público. A demissão já é mais complexa. A demissão, ela também é um ato administrativo pelo qual a autoridade competente opera o desligamento do servidor. No entanto, neste caso, a demissão apresenta um caráter punitivo. Ela é uma punição pelo ato feito, ao que ele deixou de fazer o agente público. É justamente por apresentar esse caráter punitivo que a demissão do servidor público somente ocorrerá se precedida de processo administrativo, no qual lhe tenha sido garantida a ampla defesa.
E eu ressalto para vocês, a ampla defesa ela é pré-requisito de validade para o processo administrativo. Ela é a ampla defesa ela é levada tão a sério que é necessário a presença do advogado em todas as etapas do processo administrativo. Todas as etapas, sem exceção. Porque, pessoal, a ampla defesa é a garantia de que o réu vai ter todo o direito à paridade de armas com o Estado dentro do procedimento, dentro desse processo administrativo. E é de suma importância para garantir o due process of law, ou devido processo legal. E nós temos aqui as causas, algumas das causas de demissão. Nós vamos observar o artigo 132, aliás, as 3 causas de demissão. A demissão será aplicada nos seguintes casos. 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. E 4. Improbidade administrativa. Para a questão meramente exemplificativa, pessoal, inassiduidade habitual, ela é o quê? É quando eu não vou ao serviço. E ela também está conceituada aqui na lei. Inclusive, nas nossas aulas de resolução de questões, a gente trabalha muito com isso e nós trabalhamos com essa questão da inassiduidade. Tá? Ela acontece quando você deixa de ir num período de 12 meses e que vão somar 60 dias. Correto? Se você faltar 60 dias, o que vai acontecer? Você vai ser demitido. E esses 60 dias, eles não precisam ser corridos, eles podem ser saltados. Se você não tiver nenhuma justificativa, um atestado ou coisa do gênero, você vai ser demitido por inassiduidade habitual. A mesma coisa ocorre no abandono de cargo, pessoal. Quando eu deixo de cumprir a minha função sem nenhuma justificativa. Automaticamente, configurado o abandono de cargo, eu vou incorrer em pena administrativa, aliás, eu vou incorrer em falta administrativa e vou sofrer o quê? A demissão, que é uma pena. Ela é uma sanção administrativa pelas faltas cometidas e elencadas no artigo 132 da Lei 8.112 de 90. Nós também vamos observar os crimes contra a administração pública e nós também vamos observar a improbidade administrativa. Neste último, pessoal, a improbidade administrativa, tanto o processo de improbidade administrativa quanto a penalidade de demissão, elas não vão retirar a ação penal que o réu vai sofrer, correto? Então, a improbidade administrativa, ela não afasta a responsabilização penal. Muito ao contrário, ela pode servir de prova para poder munir essa representação criminal que vai ser feita contra ele na justiça comum. Mesmo se ele já tiver sido condenado por improbidade administrativa em processo administrativo e mesmo se ele foi demitido. Então, vamos lembrar aqui, demissão, que é a causa que mais cai dentro dos concursos públicos. A causa de desligamento de função que mais cai. Vamos observar então. Demissão. Demissão também é um ato administrativo pelo qual a autoridade competente opera o desligamento do funcionário, do servidor, desculpe. Todavia, neste caso, ela tem um caráter punitivo, ao contrário da exoneração, que tem um viés meramente administrativo. E é importante ressaltar isso, que aqui tem um viés de punição. É justamente por apresentar esse caráter de demissão do servidor público, esse caráter de punitivo, que a demissão ocorrerá sempre procedida de processo administrativo, onde foi garantido o devido processo legal. Eu já expliquei para vocês, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, a questão do princípio da ampla defesa e do contraditório. Nós até explicamos que dentro do inquérito policial, ele não ocorre por ele ser um procedimento meramente inquiritorial. Mas dentro do processo administrativo, dentro do processo civil, dentro do processo penal, todos eles garantem, facultam ao réu o que é a ampla defesa e o contraditório. O contraditório é eu poder falar o contrário do que está sendo atribuído à minha pessoa. E a ampla defesa é eu poder pautar em tudo, todas as provas admitidas dentro do direito para poder provar o meu ponto. No caso, a inocência ou no caso, qualquer uma das formas de desqualificação do crime ou qualquer uma dessas formas, ok? É assim que a ampla defesa ocorre e ela também é chamada de paridade de armas. E essa nomenclatura ela pode acontecer no concurso público. E a demissão ela vai ser aplicada quando? Ela vai ser aplicada nos casos do artigo 132 da Lei 8.112 de 90, que vão ser quais? Crime contra a administração pública, o abandono de cargo, a inassiduidade habitual e a improbidade administrativa. Esses são os casos onde irão ocorrer a demissão. Pessoal,
nós estamos fazendo a nossa introdução à Lei 8.112 de 90, uma das leis mais importantes dentro do direito administrativo. Eu espero que vocês continuem acompanhando as nossas aulas no nosso site euqueropassar.com.br e eu aguardo vocês lá. Até a próxima!